Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sábado da 7ª semana do tempo pascal. Hoje as primeiras leituras trazem para nós Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos de 16, 20, 30 a 31. Vamos às leituras. Chegados que fomos a Roma, foi concedida licença a Paulo para que ficasse em casa própria, com o soldado que o guardava. Por esse motivo, mandei chamar-vos para vos ver e falar convosco. Portanto, pela esperança de Israel, é que estou preso com esta corrente. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado e recebia a todos os que vinham procurá-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade e sem proibição. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, irmãs e irmãos, esse final de livro dos Atos dos Apóstolos, anteriormente Paulo esteve com o Herodes, rei Herodes Agripa II, e por pouco não o convenceu de conversão. Tanto que eu mesmo disse, mais um pouco e me convences a tornar-me um cristão, o rei Herodes falou. Mas aí é devido ao testemunho que Paulo deu desde a sua conversão, as suas missões e tudo o que Jesus fez por ele, para que todos acreditassem em nome do o nome do Senhor, que Cristo está vivo e ressuscitou dos mortos. Posteriormente, ele foi advertido ainda pelo Festo, mas ainda assim ele terminou o testemunho dele e foi encaminhado para Roma para ser levado a ser julgado por César Augusto, porque o Herodes tinha falado que ele poderia ser posto em liberdade, mas ele não foi por ele ter apelado a ser julgado por César Augusto. E foi encaminhado para Roma. Passaram por tempestade, um navio com 200 e poucas pessoas. O navio naufragou, eles chegaram na ilha de Malta, conheceram alguns indígenas, foi bem tratado. Uma cobra ainda tentou picou ele, mas só que nada aconteceu com ele e viram que ele era uma pessoa de Deus. Um Deus, na verdade. E assim, Paulo curou várias pessoas na ilha, principalmente o pai do chefe principal da ilha. Depois foi encaminhado de Malta para Roma, passando pela Espanha, e alguns tempo depois chegou a Roma, onde assim cumpriu-se o desejo, a vontade do Senhor para ele estar perante o imperador. Mas o detalhe principal é que ele permaneceu numa casa em particular, não uma prisão, mas sempre acorrentado a um soldado que o vigiava. E Paulo estava reunindo outros judeus que os vinham visitar. Ele sempre, em discurso, falava das bem-aventuranças, da bondade do Senhor Jesus em sua vida. Muitos dos judeus acreditavam e se convertiam, saíram falando coisas boas vivamente entre eles. Outros já fechavam os ouvidos. Ele até cita o profeta Isaías, porém vocês vão poder acompanhar se vocês lerem os capítulos anteriores, de 25 ao 28. Ele, depois disso, concluindo o capítulo, ele ficou ainda 2 anos morando nessa casa alugada
e sempre recebendo as pessoas, anunciando e proclamando o reino de Deus, falando de Jesus para todos com liberdade e sem impedimento. E depois vem as cartas dele, né, aos Romanos, aos Efésios, Tessalonicenses, para poder dar animosidade a todos, mesmo estando preso. Mas o interessante é que quando ele chega em Roma, ninguém tinha enviado carta nenhuma avisando da sua chegada, e eles se dispuseram a ouvi-lo para receber de sua própria boca o que pensa. Sabiam dessa, ouviram alguma coisa a respeito do cristianismo, mas queriam ouvir de próprio Paulo, da sua conversão. E ele abre o coração para eles, abre plenamente, falando sempre das bondades que o Senhor fez em sua vida, o plano e os desígnios do Senhor para Paulo, que nós bem sabemos que se tornou um pilar da igreja, junto com Pedro. São Pedro e São Paulo estão sempre com o exemplo de bondade e dedicação à palavra do Senhor, para a evangelização de cada um de nós. Assim como eles, nós devemos seguir o exemplo para estar levando Cristo àqueles que precisam, sempre acreditando nos desígnios do Senhor para a nossa vida. O que nós podemos fazer pelo reino do Senhor, para refletir, para levar, tomarmos de coragem com a força do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, minha irmã, obrigado, meu irmão, por estar conosco neste sábado, que essas leituras possam estar nos fortalecendo cada vez mais, para que não nos desanimemos na caminhada rumo ao reino do Senhor e na glória eterna. Sim, podemos entender melhor. Fique com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.